Olá pessoal, tudo bom? Bom dia a todos. Deus continue abençoando cada um de vocês, viu? Estamos aqui em mais um dia, em mais uma manhã abençoada por Deus para meditar, para refletir, para receber das porções de Deus aqui no livro de Atos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma discípula de Jesus chamada Tabita. Tem uma grande lição para a gente aqui, então preste atenção. Atos capítulo 9, versículo de número 36, diz assim, ó, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Vamos dar uma pausa aqui, preste atenção. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Tabita, ela não realizava essas boas obras para ser salva. Ela realizava essas boas obras porque ela era salva. Tem uma enorme diferença nisso. Há muitas pessoas que elas realizam boas obras para serem salvas e está completamente errado. É como se você estivesse querendo comprar algo de Deus, negociar com Deus, tipo, Deus, olha, eu estou fazendo isso aqui para que o Senhor me salve, viu? Quando eu partir dessa vida, eu quero morar contigo na eternidade. E isso não dá certo. Tabita, ela fazia as boas obras porque ela era salva. Como assim, pastor? Todos os que são salvos em Jesus Cristo, eles são chamados às boas obras. E naturalmente, quando nós somos salvos, recebemos o Espírito Santo, é gerado dentro do nosso coração um desejo de fazer o bem ao próximo, um desejo de amar as pessoas, de estender as mãos, de ajudar, de abençoar, de fazer aquilo que tiver ao nosso alcance. Então não é uma situação de eu vou fazer porque eu quero ser salvo, não. Eu vou fazer porque eu fui salvo e o que está dentro de mim é o mesmo que estava em Cristo Jesus. Isso me faz lembrar das palavras de Paulo, quando ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então não é uma coisa forçada. Há muitas pessoas que elas fazem a obra de Deus, mas assim, é algo forçado. Ela ajuda o próximo já pensando, tipo, Deus está olhando, então Deus vai me abençoar, Deus vai me salvar, Deus vai me promover. Não. Diferente daquele que foi salvo e que agora está fazendo porque aquilo foi gerado dentro dele. O nosso maior exemplo na Bíblia é o próprio Saulo. Ele não foi pregar o evangelho para ser salvo, ele foi pregar porque ele era salvo, porque ele teve aquele encontro com Cristo, porque foi gerado dentro dele um sentimento dado pelo Espírito Santo de Deus de amar como Jesus amou, de pregar o evangelho. E certa vez ele disse, ai de mim, se não pregar o evangelho. Então, que você seja essa pessoa, não faça para ser, mas faça porque você é. Agora tem um detalhe, se você não é salvo ainda, se você ainda não teve um encontro com Cristo, você não vai conseguir fazer. Qualquer coisa que você for fazer para Deus, se não for algo gerado pelo Espírito Santo que habita dentro de você, vai ser por puro interesse. Ela fazia porque ela era salva. E no versículo 37 diz, e aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado o seu corpo, a depositaram no andar superior. Tabita morreu. Ela ficou enferma e ela partiu. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Então os discípulos souberam que Pedro estava ali por perto, a mais ou menos 16 quilômetros de distância de Jope. E eles mandaram urgentemente 2 homens, chame Pedro aqui. Alguns acreditam que eles chamaram Pedro para consolá-los. Lembra que a Bíblia diz chorai com os que choram? Então de repente esse era o propósito, mas a grande maioria acredita que eles mandaram chamar Pedro porque eles acreditavam em um milagre. Acreditavam que Pedro pudesse orar e Tabita ela pudesse ressuscitar. Seja lá qual fosse, aqueles irmãos estavam agindo pela fé. É o que nós temos que fazer a cada dia. Sempre agir pela fé. Tudo que formos fazer para Deus, em nome de Deus,
pela fé. O meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer neles, diz Deus. Então esses irmãos mandaram chamar Pedro. E aí diz assim, ó, versículo de número 39. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Glória a Deus. Pedro chega no quarto, pede que todos saiam, se ajoelha e ora. Ali foi uma perfeita direção de Deus para a vida dele. Ele ora e depois ele diz: Tabita, levanta-te. A palavra de Deus diz que o milagre extraordinário da ressurreição aconteceu. E Tabita abriu os seus olhos e assentou-se. Que experiência incrivelmente maravilhosa. Tanto a de Pedro como a de Tabita. E aí diz mais aqui, ó, versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Já pensou? Que coisa incrível, que milagre extraordinário. Você crê que Deus faz milagres ainda hoje? Você crê que Deus faz maravilhas ainda hoje? Ele faz. Versículo de número 42. E foi isto notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. A palavra de Deus diz: como crerão se não verem os sinais? É preciso que sinais aconteçam. No caso aqui foi um sinal de uma ressurreição. No caso anterior de Pedro foi a cura de Enéas. Em outros casos foram a transformação, como do apóstolo Paulo, que antes era Saulo, que era um matador e agora era um pregador do evangelho. Os mais diversos milagres, eles são notórios e chamam a atenção daqueles que ainda não estão no Senhor. Precisamos viver de milagres a cada dia. Versículo de número 43, encerrando o capítulo 9 de Atos. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Com certeza ali Pedro ganhou muitas almas para Jesus. Você vê que cada versículo, cada capítulo, cada texto que nós lemos no livro de Atos tem algo acontecendo em comum. Preste atenção nisso, que aqui encerramos o capítulo 9. Tem algo acontecendo em comum. Salvação de almas. As ressurreições, as curas, as transformações sempre envolvem um milagre em comum. A salvação de almas, os céus sendo povoado. E é isso que Deus quer que aconteça em nossos dias. É isso que Deus quer que aconteça sempre. Esta é a nossa missão, povoar os céus. Amém? Que nós possamos ser usados por Deus neste propósito. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero te louvar por mais uma manhã, por mais um dia nessa jornada maravilhosa. Que milagre incrível aconteceu, Pai, através da vida de Pedro. Meu Deus, eu peço que esses milagres continuem acontecendo em nossos dias. Que o poder latente do Teu Espírito Santo continue operando, abençoando todas as pessoas, meu Deus, ungindo com Teu poder, para que com poder essas pessoas deem testemunhos do Teu nome, da Tua palavra e da glória do Senhor. Meu Deus, manifesta milagres nesta terra, porque a Tua palavra diz: toda a terra está cheia da Tua glória. A Tua palavra diz, meu Deus, que aquele que crê fará as mesmas obras que o Senhor fez. Pai, cremos nisso. Então, em nome de Jesus, usa os Teus filhos e filhas para manifestarem a Tua glória e através dela, Pai, pessoas se renderem a Ti em nome de Jesus. Encha a todos, Pai, do Teu Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Que Deus, nosso Pai eterno, continue te abençoando. Vamos entrar agora no capítulo 10 de Atos e vamos continuar a nossa jornada, mergulhados nessa fé, nesse amor, nessa perseverança. Deus abençoe a todos, a jornada continua.